O Brasil interligado pela notícia. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista, um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde, aqui na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tira a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h04. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos o nosso Universitário Esportiva de hoje, dia 21 de maio. Quase um dia... Amanhã vai ser um dia muito importante aqui no Universitário Esportiva, mas hoje, quarta-feira, vamos lá, Neila do Rego Monteiro, já só para a sua primeira participação. Bom dia! Bom dia, Manoela Madeira, bom dia, ouvintes feliz, do Universitário Esportivo. Eu tô normal, tranquilo. Claro, no ritmo, né, de uma quarta-feira. Quarta-feira, sempre já meio da semana, já tá corrido o ritmo, né, Manoela Madeira? Depois de uma terça-feira movimentada como a de ontem, Neila do Rego Monteiro, nada mais natural. Com certeza. Então, vou dar bom dia direitinho pros ouvintes. Bom dia, ouvintes. Espero que a quarta-feira de vocês esteja muito boa. Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar de esporte, já começando com os nossos destaques. A gente começa, claro, com destaque piauiense, luta de braço. Nós que falamos da Ana Célia Santos, que foi competir no Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, Braço de Ferro. Você vai saber o resultado, claro, aqui no Universitário Esportiva, também o que está acontecendo no esporte nacional. Hoje você acompanha as novidades do handebol e também do atletismo. Nós que temos ainda diversas novidades para vocês, passar os boletins do que está acontecendo nas competições nacionais, os brasileiros no tênis. Tem quali de Roland Garros e também tem WTA, tem ATP. Tudo isso você vai acompanhar
daqui a pouquinho no nosso boletim esportivo. E muitas novidades, bola, na verdade, recheado. Por que, Neildo Rego Monteiro? Porque a bola rolou ontem, né, no estádio Albertão novamente, tá? Tivemos Vasco e Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que movimentou torcidas, não tanto quanto a gente estava esperando que movimentasse. E nem tanto quanto o Vasco também esperava que movimentasse, o Casta também. Mas tá aí a gente que fala dessa partida, tem material especial também sobre o estreante da noite e o salvador da noite do Vasco também, o Guilherme Biteco, que fez o gol do empate. Daqui a pouco pra vocês. E claro que a gente não deixa falar de futebol piauiense, que interessa muito aqui pra gente. Primeiro resultado do julgamento de ontem, que, claro, aliviou muita gente, mas irritou também outros, né? Além disso, a gente fala de um nome aí que desde que chegou a gente bate na tecla, bate. Agora fala dele, porque maior destaque do que ele ganhou no último jogo, Esquerdinha, depois da atuação de fazer 2 gols, não tem. Claro, a gente fala do Esquerdinha hoje. E vamos falar de uma dupla que também começou o campeonato chamando muita atenção e seguiu, infelizmente não vai terminar o campeonato junto à dupla Rafiano. Não sabe do que a gente tá falando? Daqui a pouquinho pra vocês a gente explica essa dupla aí. Tudo isso, muito mais aqui na sua 96,7 Universitária Esportiva, que começou com tudo. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Horas e 8 minutos, bora começar no ritmo, bora falar de luta de braço, porque a atleta Ana Célia Santos saiu com 2 prêmios do Campeonato Brasileiro de Seleções. Um segundo lugar conquistado pela luta com o braço direito e um terceiro com o braço esquerdo, Neila. Já o irmão dela e também atleta Emiliano Santos conseguiu o 4º lugar na categoria 70 quilos. E então confira agora a matéria sobre o que foi essa competição para eles. No Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, os 2 únicos atletas representantes do Maranhão não fizeram feio. Ana Célia Santos e Emiliano Santos, apesar de não terem vencido em suas categorias, cravaram o 2º, o 3º e o 4º lugar nas provas. Disputando a categoria sênior 50 quilos, Ana Célia ficou em 2º lugar no braço direito e 3º lutando com o braço esquerdo. Para ela, o resultado foi dentro do que ela esperava, mas admite que precisa rever e reverter os erros cometidos na competição. Bem, a minha participação ela foi dentro do planejado, como a competição ela é somatória de pontos pro Mundial, então ela faz parte do ranking. Eu fiquei em 2º lugar no braço esquerdo e 3º no braço direito. Isso nos dá direito a disputar a próxima competição e buscar efetivar mais os treinamentos. Então o objetivo agora é aperfeiçoar o treinamento para que a gente possa ter um bom rendimento no Campeonato Brasileiro Interclubes, que vai ser em agosto em Valinhos. Bem, todo e qualquer atleta ele objetiva ser campeão, né? Se isso não aconteceu porque houve falhas, então é mais um momento da gente parar para poder refletir onde estão os erros, para que a gente possa amenizar em treinamentos e tentar aprimorar isso para que realmente esse resultado pode ser alcançado no próximo evento. Além de Ana Célia, o seu irmão e parceiro Emiliano Santos competiu pela categoria 70 quilos, mas não conseguiu o pódio, amargando o 4º lugar. Ele havia mudado de categoria, já que sempre competia nos 60 quilos. Já a atleta Rosilda Duarte, da categoria 55 quilos, não pôde participar da competição por motivos pessoais. Bem, eu viajei junto com meu irmão, né? O Emiliano, ele ficou em 4º lugar no braço esquerdo, na categoria 70 quilos, foi a categoria que ele disputou. Esse ano ele disputou apenas um braço, que é o braço realmente que ele tem mais efetivo. Na categoria dele teve mais de 11 atletas disputando, então foi um resultado também satisfatório, porque ele mudou de categoria, né? Ele jogava antes 60 quilos e agora ele mudou para 70. Mas como a competição era apenas mais uma etapa para o ranqueamento para o Mundial, Ana Célia e Emiliano Santos podem conseguir um melhor resultado no Brasileiro
Brasileiro Interclubes, que acontece em agosto na cidade de Valinhos, em São Paulo. Anandomate para o Universitário Esportiva. Então, mais resultados da Ana Célia, que estava precisando desses resultados para começar a pontuar para o ranking mundial já desse ano, dependendo do que, na verdade, já ficou na segunda colocação, né, do braço direito. Então, a gente espera essa atualização do ranking, ver a situação da Ana Célia para definir, né, para ela também ter essa definição de como fica em relação ao mundial, mas sair. Mais uma vez, ela e o irmão dela conseguiram bons resultados dentro de um campeonato brasileiro. E agora a gente volta a falar de jogos da juventude, como é que tá o Brasil aí, na verdade, o atletismo brasileiro para esse torneio. Material da agência Rádio Web. O Brasil classificou 15 atletas para a equipe das Américas, que disputará entre os dias 21 e 26 de agosto a segunda edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanquim, na China. As vagas foram garantidas no fim de semana durante a seletiva da modalidade, disputada na cidade de Cali, na Colômbia. Da equipe nacional, 10 jovens contam com o apoio financeiro do programa Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. Além do país, a delegação da Jamaica também levará 15 atletas. Na América do Sul, a Colômbia classificou 8 atletas, a Venezuela 5, Argentina 3, Equador, Bolívia e Chile 1 cada. Os Estados Unidos levarão 17 atletas. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana. Aí, então, seleção brasileira se preparando com esses 15 atletas. Vamos seguir com o esporte nacional. Vamos trazer um resumo para vocês também das nossas jogadoras de handebol, porque acabou a temporada europeia, tá? Mas, mais uma vez, com grande destaque para as brasileiras. E um dos grandes destaques foi a parceria do handebol brasileiro com o clube Iponô da Áustria. O convênio que tantos frutos rendeu chegou ao fim e da melhor maneira possível, com mais um título do Campeonato Nacional e a presença de 7 brasileiras no elenco. Uma delas, Alexandra Nascimento, que vai sentir mais falta das quadras austríacas. Bem, o Ipo, onde ela ficou por quase 11 anos, foi uma grande escola para a atleta capixaba, que desde que deixou o Brasil, na verdade, ela joga lá. Na semana passada, a equipe, que conta também com a Bárbara Arenhan, a Fabiana Diniz, a Dara, as centrais Ana Paula Rodrigo e a Franciele Gomes, a armadora Deonise e a ponta Fernanda, conquistou mais uma vez esse campeonato austríaco e sem perder nenhuma partida, tá? Detalhe, na próxima temporada, a Lê segue com destino à Romênia para o clube Baia Moré, ao lado da goleira Bárbara e do marido Patrício Martinez, que integra o elenco masculino do clube. Além das brasileiras no Ipo, outras atletas tiveram motivos para comemorar. A armadora Duda Amorim conquistou o campeonato húngaro depois de ter garantido o bicampeonato da Champions League. Já a pivô Daniela Piedade, Daniela que teve aí... A Dani que teve aquele AVC que assustou muita gente. Mundo. Ela foi campeã da Liga Eslovena de Handebol. Mas depois de todos esses deveres cumpridos lá na Europa, as atletas vão participar de uma fase de treinamentos com a nossa seleção brasileira em Joinville, agora em junho, tá? O Brasil que ganhou, já tinha esse destaque na Europa por conta dessas jogadoras que estão há anos atuando aí. A Duda, que realmente conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões, foi eleita uma das melhores jogadoras da Liga dos Campeões aí, e agora ganharam mais destaque ainda depois do nosso título mundial do ano passado, na Sérvia. Uma grande ascensão da seleção brasileira, depois de ter ficado com o 5º lugar, depois de ter ido muito bem nas Olimpíadas de Londres em 2012, conseguiu esse título mundial que não foi fácil, foi realmente emoções do começo até o final em todas as partidas, enfrentando aí as mais tradicionais seleções de handebol do mundo, mas mesmo assim conseguiu a superioridade que todo mundo já via dentro de quadro, mas que acabava não sendo tão efetiva nos anos anteriores. O Brasil conseguiu realmente um excelente resultado e esse time que vai com certeza ficar marcado na história do handebol nacional.
Com certeza, marcadíssimo, porque é um time que vem trabalhar há anos do Morten aí nessa base, principalmente com essas garotas que estão... Essas garotas não são mais garotas. Essas mulheres que estão no IPO aí, já quase se aposentando, infelizmente, da nossa seleção e começando esse processo de renovação das meninas que estão no Brasil, mas já em trânsito para Europa também. E a gente espera, na verdade, uma nova parceria da Confederação Brasileira, não com o IPO porque foi encerrada, mas quem sabe com outro time europeu aí, em outro campeonato. Vamos aguardar os resultados dessa seleção e dessas nossas atletas que continuam com grande destaque por onde passam. Às 11h16, hoje mais cedo, mais hora de intervalo para vocês. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, você fica sabendo das notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, no programa Música e Notícia, sua revista de todas as manhãs. Entrevistas, participação ao vivo de nossos repórteres, além de muita música. Música e Notícia, para quem gosta de música e informação de qualidade. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Horas, 18 minutos, vamos começar o nosso giro pelo tênis brasileiro, né? Vamos falar dos brasileiros. Um nome que a gente não fala muito, né? Bora lá, falar dele, então, destaque, tá? Porque ele se sentiu mal e desistiu na semana passada na disputa do Future de Antalya, na Turquia. O ex-número 1 do mundo juvenil, Thiago Fernandes, atual 702 do ranking, venceu facilmente em mais um torneio Future local. O alagoano superou o americano Chris Corprider, número 1018, por 6-2 e 6-0. E agora mede forças contra o cazaque Denis Iviev, o número 646. Tá tirando por subindo, cima, né? Vamos lá. Outros dois brasileiros jogam o torneio e estreiam hoje. O Alex Blumenberg encara o cabeça de chave 1 britânico David Rice, número 289. Já o Gustavo Gerses mede forças contra o turco Korberk Engneman. E aí vai ter mais uma boa disputa nesse juvenil, nesse filtro juvenil, aí em que o Thiago Fernandes também está buscando um espaço, né, Rodrigo Monteiro? As novas gerações do tênis brasileiro buscando o seu lugar ao sol. E estávamos precisando, né, dessa nova geração, depois dos últimos resultados. 860, tá difícil. E agora a gente vai falar do Fabiano de Paula, que venceu na estreia no torneio profissional Future de Obregon, no México. O tenista carioca superou o brasileiro Guilherme Hadlis por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-4. Cabeça de chave 7 do torneio, o Fabiano enfrenta o vencedor no jogo entre o taiwanês Xiao Liu e o mexicano Roberto Barburboa. E o João Pedro Sorge, ex-top 8 mundial no juvenil, estreou com vitória no torneio Future de Budapeste, na Romênia. Sorge derrotou o qualifier britânico Tom Allen por arrasadores 6-0 e 6-1. Nas oitavas de final, o atleta brasileiro cabeça de chave 6 do torneio busca vaga nas quartas diante do romeno Andrei Silmak. Agora a gente sobe de nível muito. Vamos para Roland Garros.
Não com notícia boa, gente. Infelizmente, porque o João Souza, o Feijão, número 150 do mundo, foi eliminado na primeira rodada do qualificatório de Roland Garros. Depois de largar muito bem, abrindo 6-1 e 3-0, o tenista caiu por 1-6, 6-4 e 6-2 diante do esloveno Blas Klavic, o número 120 e 15º favorito. O duelo que havia sido adiado para hoje por conta da chuva após o primeiro game do terceiro set. Bom, o Klavic manteve a quebra, rompeu novamente para abrir 5-1 e só sustentou a ponta, encerrando aí a contagem do set. Mas depois da eliminação do Feijão, a gente relembra que o Brasil tem 2 outros tenistas brigando hoje por vaga na final do quali. São eles o Rogério Dutra Silva, que vai pegar o argentino Facundo Bagnis, e o André Gen, que vai enfrentar o alemão Michael Berger. Então tá aí. Lembrando, além deles dois querendo entrar aí na chave principal, já temos Tomás Bellucci classificado, esperando o momento de estrear em Roland Garros. Mas é situação difícil, né? O Rogerinho que chegou a ser o número 1 do Brasil esse ano nessa disputa com o Rogerinho e agora voltou a cair aí nesse ranking, não tem quem segure. Vamos ver se ele consegue uma melhora aí pra tentar voltar, pelo menos chegar perto, na verdade, do top 100. Tanto o Feijão quanto o Rogerinho que precisa dessas melhoras e, claro, Tomás Bellucci, que ainda tá na posição 108 e precisa se recuperar aí depois da temporada também de 2013. Do Rego Monteiro, a gente vai falar... Vamos falar de MMA, Neila? Bora, primeiro eu vou falar rapidinho que ontem o UFC anunciou o combate entre o Fabrício Morango e o Gray Maynard para o dia 2 de agosto, tá? No UFC 176, que vai ser disputado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois atletas que vivem uma situação pouco complicada dentro do UFC, com 2 derrotas consecutivas para cada um, tá? Situação difícil do Fabrício Morango e a gente espera essa reabilitação dele. Vou passar rapidinho já o que já tem confirmado para esse card. Temos aí pro dia 2 de agosto, José Aldo versus o Chad Mendes aí na defesa do cinturão do peso pena. O Fabrício Morango enfrentando o Gray Maynard. A Beth Correia vai lutar com a Shayna Baszler. E o José Formiga enfrenta o Zach Makovsky. Então tá aí um card já feito para esse evento. Um card que vai chamar a atenção de vocês. Agora com mais uma presença de brasileiro. Mas vamos falar, na verdade, do que tá pertinho de acontecer. Que é esse sábado lá em Las Vegas. Sabe quem tá lá, Emanuele Madeira? Eu sei, né, do Rego Monteiro. Você sabe? Sei quem tá lá. Sabe quem tá lá mesmo? Você não sabe de que a gente tá falando? Dele! Piauiense! Claro, Francisco Massaranduba fez sua primeira viagem internacional, vai fazer sua primeira luta fora do Brasil, lá em Las Vegas, que é a casa do MMA, a casa do UFC. Massaranduba preparado aí para o confronto que vai fazer nesse sábado contra o Michael Chiesa, e já falou que o Chiesa vai conhecer a esquerdinha, viu? Bom, Neila do Rego Monteiro, dessa vez sim, internacional, ele que no último torneio que aconteceu em Belém, acredito, disse que estava muito feliz. Foi em Jaraguá do Sul, disse que estava muito feliz em participar de um torneio internacional. Ainda não seria naquela época, mas agora vai ser em Las Vegas. Foi longe, né? Casa do MMA, casa do UFC, na verdade, e agora ele tem aí a oportunidade. O Francisco Massaranduba, que já participou de um card principal, tá voltando agora, vai fechar esse card preliminar contra o Mike Chiesa, vai ser realmente uma boa luta, a gente espera, claro, por conta da explosão do próprio Francisco Massaranduba, e um card que está extremamente recheado, né, do Rego Monteiro, realmente, com a observação que você já havia feito. Para quem gosta de UFC, esse é realmente um dos bons eventos que aconteceu nesse primeiro semestre. E a gente espera um bom desempenho do Massaranduba, tá? Que, claro, é uma categoria muito complicada, a categoria que ele disputa, que é a categoria do peso leve, é uma das categorias mais equilibradas dentro do UFC, então ele continua oscilando, a gente espera mais de um resultado positivo diante do Michael Chiesa. Vou passar para vocês, então, o card completo desse evento que vai acontecer na MGM Grand Garden Arena, que é a casa lá em Las Vegas também. Card principal, card preliminar. Vamos lá. Primeira luta é do peso meio médio. O David Michaud vai enfrentar o Lin Jiangliang.
Bom, depois nós vamos ter pelo peso pena Sam Cecília e Aaron Phillips. No peso leve, o Anthony Njokuani enfrenta o Vic Pitchell. Pelo peso leve também tem o Al Laquinta e o Mitch Clay. Peso galo, Chris Hodford enfrenta o Chico Camus. Peso leve, Tony Ferguson e Katsunori Kikuchi. E no peso leve, a última luta que vai fechar esse card preliminar, Michael Chiesa e Francisco Massaranduba, que promete. Massaranduba que precisa realmente só melhorar esse ritmo, continuar ainda sentindo aí o peso, na verdade, apesar dele ser acostumado nessa categoria, totalmente diferente do que ele demonstrou no peso médio, quando participou do TUF, aí mais do que certo do que voltar para essa categoria do peso leve, mas o ritmo e, claro, acertar essa mão aí, porque com certeza, se ela entrar é nocaute na certa. E a gente já viu aí a parceria que ele fez ultimamente com o Serginho Moraes, que também participou do TUF e que ajudou o Francisco Massaranduba nesse treinamento. Então a parte de chão do Francisco Massaranduba também deve ter sido bem afiada para esse duelo contra o Chiesa. Que é o que ele vem melhorando desde que entrou no UFC, né? O Massaranduba é lutador de trocação, claro, também pela força que tem. Mas nos últimos, desde que foi treinar lá em Curitiba com o André Dida, que treinou, justamente treina o Serginho, treina o Pepeu também, que é companheiro de treinos do Massaranduba, treinou o Vanderlei Silva, treinou o Maurício Shogun, foi justamente levado pelo Vanderlei para treinar com o André Dida. Então a gente com certeza sabe que a ajuda do Serginho, que é pentacampeão aí no jiu-jitsu, com certeza é de muita valia para o Massaranduba, que vem crescendo realmente no jogo de chão. Se for preciso utilizar, espero que, claro, ele que também já finalizou, já teve vitória por finalização, que ele evolua e tenha mais um ponto forte, claro, além dessa trocação. Então vamos falar quem abre então o card principal dessa competição. A luta é do peso leve com o Jamie Werner e o James Krause. Peso galo na sequência com Takeya Mizugaki e Francisco Rivera. Tem peso meio médio com Rob Lauer e Jake Ellenberger. O co-evento da noite aí meio pesado, Dan Henderson e Daniel Cormier. Dan Henderson que precisa vencer, né? Vem numa situação complicada. Aí também por conta da idade, tá pesando, apesar do Dan White não tá dando tanta pressão assim no Dan Henderson, mas o ritmo vem caindo, 41 claro. anos, amigo. Pesa, né? Como esperado, mas claro, se pudesse, o Dan Henderson passaria ainda uns bons anos lutando. Vamos aguardar esse desempenho do Dan Henderson, que cada luta sente o cansaço mais rápido. Mas mesmo assim surpreende bastante. Surpreende porque essa mãozinha ainda pode acertar, né? E se acertar, com certeza acerta com perigo. A luta principal, que é o que chama você pra no sábado tá ligado nesse evento. Além, claro, do piauiense Massaranduba. A luta principal é no peso galo, disputa de cinturão mais uma vez defendendo Renan Barão, dessa vez contra o TJ Dillashaw, tá? Luta que vai ser difícil, mas está do Renan Barão, ele que treina junto com o José Aldo. Então, com certeza, o Renan Barão tá bem mais preparado para mais uma defesa de cinturão. 11 horas, 29 minutos. A Manoel Madeira, o que tem agora? Intervalo, Neila. Quer chamar o intervalo, Neila? Vamos lá, então. Vem intervalo e a gente volta falando de futebol. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Ai, parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? A Colômbia disputa sua 5ª Copa. Estreou em 62 e só voltou em 90. E depois disputou as Copas de 94 e 98. De lá para cá, ficou de fora de todas.
Ficou em 14º lugar em 90. Em 13 jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 8 vezes. Faltam 22 dias para a Copa do Mundo. Universitária Esportiva. Deu na Copa. Fatos e curiosidades sobre o Mundial. A campeã europeia em 2004 chega ao Brasil confiante para disputar o Mundial. Os gregos conseguiram 8 vitórias em 10 jogos na fase de classificação. Mesmo assim, a seleção disputou a repescagem e venceu contra a Romênia, conquistando sua terceira participação no Mundial. Sua melhor atuação em Copa do Mundo foi em 1994 e 2010, quando foi eliminado da fase de grupos. Foi em 2010 que a seleção helênica trocou de técnico. Após 9 anos no cargo, Otto Rehagel deixa a seleção e quem assume é o português Fernando Santos. E o Gajo continuou o trabalho. Levou a Grécia até as quartas de final da Eurocopa de 2012 e agora a classificação para o Mundial. Assim, o sonho da Grécia é chegar às oitavas de final. E a expectativa está em Dimitris Salpikidis. O atacante vem se recuperando de lesão, mas segundo o técnico, tem todas as condições de atuar. Outro nome do ataque é Georgios Samaras. A baixa dessa seleção está na não convocação do zagueiro Kyriakos Papadopoulos. O ponto forte dos helênicos é a defesa. Destaque na seleção para a Copa. Sócrates Papadopoulos, Kostas Manolas e Yannis Maniatis são alguns dos defensores da Grécia. Com contra-ataques rápidos e uma boa defesa, a Grécia vem ao Brasil para embaralhar o grupo C. Bola na Rede. Então, Copa do Mundo pra você está chegando perto aí já da Copa do Mundo começar oficialmente, né? Aqui no Brasil. Vamos começa esquecer. A Copa do Mundo, não começa nossas férias, né? Vamos lá então falar e esquecer Copa do Mundo, tá? Vamos falar do que interessa. Ontem, pela sexta rodada da Série B, Vasco e Sampaio se enfrentaram no Abertão. Bom, como foi o jogo? Você vai conferir agora na matéria de Neila do Rego Monteiro, Ananda Mate e também de Ruth Damares. Em jogo válido pela sexta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentaram ontem no estádio Albertão, precisando mudar suas posições. Trabalhando no contra-ataque, a Bolívia Querida conseguiu abrir o placar e perder boas chances de garantir a vitória. Mas o Vasco correu atrás e empatou com Guilherme Biteco, que estreou fazendo gol com a camisa Cruz Maltina. Com a bola trabalhada de um lado para o outro, o jogo teve um início movimentado, mas nada que desse o maior ânimo para a torcida. Passando pelas laterais e trabalhando com velocidade, a primeira chance foi do Vasco, com Felipe Bastos tocando para Rafael Silva, que ajeitou para Marquinhos, mas o jogador pegou mal na hora de finalizar. O Sampaio respondeu pouco depois com o atacante Pimentinha. No primeiro lance de contra-ataque utilizado, o camisa 11 recebeu em velocidade e chegou na entrada da área para cruzar, mas foi fraco demais e não deu trabalho para o Diogo Silva pegar. A partir daí, o time maranhense começou a ter mais expressão dentro de campo. 10 minutos depois, Pimentinha teve mais uma boa chance quando limpou a marcação de Douglas Silva e errou na mira, chutando para fora. Com o primeiro tempo terminando equilibrado, o segundo começou com o Sampaio sendo mais expressivo ainda. Mesmo que aos 2 minutos o Vasco tenha tido uma chance com Diego Renan, que recebeu no meio e chutou forte por cima do gol. O Sampaio tentou aos 7 minutos, mas Márcio Diogo acabou caindo na área em um lance normal e o Vasco seguiu em contra-ataque. Já aos 16, na cobrança de escanteio, Paulo Sérgio abriu o placar para o Sampaio Corrêa, mas o árbitro anulou marcando uma falta. Mas o time maranhense conseguiu mudar essa parcial aos 19, quando em jogada pela esquerda, Diogo Silva rebateu mal e a bola sobrou para Márcio Diogo, que mandou por cobertura e viu a rede balançar. A Bolívia Querida continuou com o domínio nos minutos restantes, mas as chances perdidas foram castigadas no minuto final, quando o estreante Guilherme Biteco
aproveitou o rebote do goleiro Rodrigo Ramos e empatou, marcando seu primeiro com a camisa do Vasco. Com o empate, o Sampaio subiu uma posição na tabela e mesmo assim, o técnico Flávio Araújo não saiu satisfeito com o resultado, ainda mais pelo desempenho que o time mostrou dentro de campo. O meu time jogou, que chegou dentro da grande área para fazer isso. No primeiro tempo já era para ter defesa. Total, porte de bola, marcação, ocupação de espaço, criação de jogada ofensiva. Mas aí faltou o segundo gol, faltou o terceiro, que tivemos condições, muitas condições para isso. Porque o futebol jogado realmente foi muito bom que a equipe jogou. Nós pagamos um pecado muito alto, pecado porque ter chegado 12 vezes dentro da grande área do adversário e a gente fazer só um gol. E realmente por isso nós não ganhamos hoje. Mas futebol é gol, né? Por mais que a equipe jogou, 1-0 dava muito pouco mesmo. No final, a gente... E outra coisa, né? O Vasco da Gama praticamente não perdeu um gol, meu velho. Não perdeu um gol. Nós perdemos uma carrada de gol, por isso não ganhamos. O técnico Adilson Batista também saiu cabisbaixo com esse resultado e avaliou o posicionamento do Vasco dentro de campo. Iniciamos com o intuito de vencer, independente da formação, com os 3 no meio e os 3 na frente. Criamos algumas situações no primeiro tempo, mas demos o contra-ataque, tivemos dificuldades pelo lado direito deles, que incomodou muito. Tentamos corrigir isso no segundo tempo, fizemos algumas jogadas e criamos situações já no início do segundo tempo, não finalizamos corretamente, o adversário fez o gol. Mexemos já no intervalo e depois também do gol, quando do meio, que seria o Felipe com o Dax, bateu o meia. Ficamos um pouquinho expostos e eles tiveram 6, 7 situações de contra-ataque para definir e achamos um gol no final, né? Até acho que o volume de jogo no primeiro foi nosso, as oportunidades nossas. A partir do gol deles, eles tiveram a situação para fazer o 2-0 com o contra-ataque. Não fizeram e nós tivemos a sorte evidente que o Edmilson teve uma cabeçada, uma bela defesa do goleiro, o Biteco fez o gol, mas precisamos rever algumas coisas para não cometer mais esse tipo de erro. Acho que foi uma situação ruim desde que eu cheguei ao Vasco. Caindo para a 7ª colocação com 8 pontos, o Vasco vai ter pela frente o Joinville no sábado, enquanto o Sampaio Corrêa enfrenta o Luverdense no Castelão. Ufa! Tá aí, Emanuele Madeira. Jogou complicado pro Vasco. Bastante, né? Realmente tava sem jogadores importantes para essa partida. Mas Sampaio jogou muito ontem. Mais uma vez, destaque do Pimentinha, tá? E do Márcio Diogo, que jogaram muito ontem. Pimentinha que perdeu gol, ou vários gols ontem. Incrível aí. E foi justamente a reclamação do Flávio Araújo. Mais uma vez, meu time joga muito bem. Ele sai de campo elogiando o desempenho da equipe, mas o time não consegue conquistar a vitória e tá na situação que tá, 15ª colocação. E foi por pouquíssimo, né, do Rego Monteiro, próximo ao apito final. O Biteco surpreendeu todo mundo numa jogada que realmente arrancou o aplauso da torcida. E surpreendeu muito bem também, claro, o técnico Adilson Batista, que gostou do que viu. Mas vamos falar dele então, do Biteco. Vamos falar do Biteco então, que foi no fim do jogo o nome da noite. O que parecia impossível acabou acontecendo aos 49 minutos do segundo tempo. O Vasco arrancou um empate do Sampaio Corrêa, valendo a 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol não saiu dos pés de veteranos como o Edmilson, que foi acionado pelo técnico Adilson Batista antes do segundo tempo de jogo, e sim de outro jogador reserva que também tem sua experiência no futebol brasileiro. Guilherme Biteco jogou boa parte de sua carreira pelo Grêmio e só saiu do tricolor para fora do país. O jogador pertence ao Hoffenheim da Alemanha e está emprestado ao time do Vasco até dezembro de 2014. Até o momento, Guilherme não havia entrado em campo pelo Vasco da Gama e logo na sua estreia fez um gol salvador, conseguindo um pontinho para a equipe. O atacante não deixa de comemorar o gol. O resultado negativo vai ser contra o Vasco, porque a gente estava muito bem no jogo. Fazia tempo que eu não jogava, acho que merecia esse gol para ganhar mais confiança. Eu acabei falando pro Marcelo ali que ia fazer o gol e graças a Deus deu tudo certo. Foi uma emoção diferente, né? Como eu falei ali, eu não estava jogando lá no Grêmio, graças ao Adilson, Rodrigo Caetano me deram a oportunidade
e tá aí, fez o gol. Eu vi umas vaias ali, porque no primeiro jogo eu tava um pouco ansioso, eu ia dominar e errava. Mas graças a Deus Deus me abençoou com o gol. Mas apesar do empate, o técnico Adilson Batista pondera o gol e espera as próximas atuações do atacante para só depois encaixá-lo na equipe. E relembra também a última derrota do time ainda pela segunda rodada, contra o Luverdense. É um jogador que a gente já conhece lá do Grêmio, joga pelo lado do campo, vai ter a sua oportunidade como os demais. Eu confesso que a gente não fica contente, né? Nós estamos, a nossa postura, nossa atitude, algumas situações a gente sabe da grandeza do clube e nós precisamos dar algo a mais e definir situações que às vezes aparecem no jogo. O próprio jogo da Luverdense, né, você tem situações claras para fazer e o adversário vai jogar no erro do Vasco, né? Então nós sabemos disso. O Vasco da Gama tem 8 pontos e está na 7ª colocação. O time volta a campo no sábado na Arena Joinville contra o Joinville. Ananda Omati para o Universitário Esportivo. Então, destaque do Biteco, que era esperado realmente para entrar nessa partida por conta dos desfalques, acabou só entrando no segundo tempo e quando entrou, achou esse gol realmente no momento certo, antes do apito final. E claro, deixou a Adilson com um sorriso no rosto por conta de pelo menos o alívio de um empate. E todo mundo já nas rádios, o que a gente acompanhava pelas transmissões, já fazendo as contas da situação complicada que o Vasco iria ficar, já perdendo esse jogo. E aí o Biteco realmente mudou um pouco a história, porque realmente o Vasco acabou não ficando tanto no prejuízo, já que o jogo com o mando de campo também foi importante a equipe não ter saído com a derrota. E acho que o Vasco, além do jogo, não ter gostado, na verdade, do jogo dentro de campo, não gostou muito do público também, porque só foram 8.000 pessoas ontem ao estádio Albertão presenciar essa partida. O Vasco, que claro, fazendo esses jogos fora do Rio de Janeiro, também está contando com um bom público, pelo menos estava contando com um bom público. Em Teresina não foi tão bem correspondido assim. A gente, pelo menos eu também esperava mais torcedores do Sampaio Corrêa ontem para essa partida. Os torcedores apareceram, fizeram a festa dele, mas um número também um pouco reduzido. E fica aí então passagem do Vasco e Sampaio Corrêa por Teresina, já pensando nos próximos jogos importantes, tá? Sampaio principalmente para se manter na Série B desse Campeonato Brasileiro. Chegou e a gente sabe. E Série C para Série B, o nível é outro, realmente uma diferença grande. Mas que a equipe do Sampaio se adapte aí, consiga se manter, quem sabe tentar chegar à Série A. Pro Vasco, ainda tá na parte de cima da tabela, tem que corrigir esses erros, porque realmente, segunda vez que o time é derrotado, já foi, segunda vez não, né? Mas já foi derrotado ultimamente pelo Luverdense, tá? A situação fica complicada, um alerta. Que ontem também fez um excelente jogo frente ao Boa Esporte. Que a gente vai já falar desses resultados, né? É a situação difícil do Vasco, mas o Adilson tá aí, tendo dor de cabeça, vamos ver o que ele vai poder fazer. E já fica aí, pelo menos, uma boa estreia do Biteco, e mostrando que ele pode ser preciso, pode ajudar quando o time precisar. Sim, vamos lá falar também dos resultados do que aconteceu nessa Série B, terça-feira, dia de Campeonato Brasileiro Série B. A gente já falou sobre o empate em 1-1 entre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Tivemos outro empate em 1-1, que foi entre Oeste e Santa Cruz. Já a Ponte Preta venceu o Vila Nova por 1-0. O Avaí venceu o Paraná por 2-1. Olha quem venceu o Atlético Goianiense 2-0 no ABC. O América Mineiro voltou aí, começou bem, né? 3-1 sobre o Joinville. Situação difícil tá na Portuguesa, que brigou pra não ser rebaixada, foi rebaixada e tá já na zona de rebaixamento, tá? Perdeu ontem de novo, Náutico 2-1. Bom, o Luverdense venceu o Boa Esporte por 4-2. Placar bom aí pra equipe do Luverdense. O Icasa venceu o Bragantino por 3-0. E o Ceará venceu o América de Natal por 1-0 fora de casa. Agora a gente passa pra vocês essa classificação da Série B, tá? Sexta rodada, temos o América Mineiro na primeira colocação com 16 pontos e o Joinville
é o segundo colocado com 13. O Luverdense vem na terceira colocação com 12 pontos e o Ceará na quarta colocação com 11 pontos. Temos aí o quinto colocado, o ABC, com 10 pontos e a Ponte Preta na sexta colocação também com 10. Só retificando, o Ceará está na quarta colocação também com 12 pontos. A gente passa, sétimo colocado é o Vasco com 8 pontos, seguido de perto pelo Náutico na oitava colocação, também com 8 pontos. O nono colocado também tem 8 pontos, é o Icasa, e o América de Natal é o 10º com 7 pontos. Bom, nós ainda temos o Avaí com 7 pontos na 11ª e o Atlético Goianiense na 12ª colocação com 7 pontos. 13º colocado é o Oeste com 6 pontos, mesma pontuação do Santa Cruz na 14ª. Na 15ª vem o time maranhense do Sampaio Corrêa com 5 pontos marcados, mesma pontuação do 16º Paraná. E agora já na zona de rebaixamento, Boa Esporte 17º com 5, Bragantino 18º também com 5. Nós temos então na 19ª colocação a Portuguesa, que preocupa bastante, 2 pontos marcados. Que fazem. E em último lugar o Vila Nova de Goiás com 1 ponto na 20ª colocação, lanterna absoluta, situação preocupante, Neila. Tá aí, situação realmente complicada para essas equipes, principalmente para a Portuguesa, porque a fase não está nada boa, viu? Depois de 2013, começar 2014 dessa maneira, realmente deixa os torcedores da Portuguesa bem preocupados aí, nada animados com esse desempenho. Depois de falar de Série B, Neila do Rego Monteiro. Vamos lá então, 11h46, hora de intervalo para vocês. A gente volta falando de futebol piauiense. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Bola na Rede. Falando de futebol piauiense, a gente começa a dar destaque a um jogador do River, claro, merece esse destaque. E eu falar em River, ontem os jogadores estavam presenciando também a partida, tá? Esquerdinha, Thales, o Rodolfo também tava, Amarildo e Igor presentes ontem no Albertão para presenciar a Série B. Agora vamos falar do Esquerdinha mesmo, né? Depois do jogo, uma caminhadinha. Com certeza. Vamos falar agora do Esquerdinha mesmo, porque só no último jogo o Esquerdinha marcou 2 gols dos 4 acumulados durante o Campeonato Piauiense. Mas não se engane, o talento desse meia é maior do que balançar as redes. Confira agora então o material de Sabino Rocha. Dos jogadores da equipe do River, o meio-campista Esquerdinha, com toda certeza, é um dos que mais vem se destacando. Os gols importantes na semifinal e no primeiro jogo da final deixam isso bem claro. Ele fala de seu posicionamento, que está dando certo. Então, sempre fui meia armador. E o professor conseguiu me encaixar bem ali, numa função ali, me dá uma liberdade para me movimentar bem no meio. E graças a Deus encaixou. Tem procurado ajudar a minha equipe e, consequentemente, os gols vêm saindo, mas o mais importante disso é que a equipe tem vencido, tem conquistado bom resultado. Ele fala de seu histórico, do início que não foi tão bom, mas também da melhoria com o novo técnico, o que o tornou um jogador importante no River. Eu sou Evaí, junto com o Luquinha, já me conhecia, também tentei fazer bom jogo. Infelizmente foi o começo, eu estava me adaptando ainda, não conseguia ajudar eles como vem ajudando o professor Josué. Em questão de posicionamento dentro de campo, o Luquinha junto com o Evaí também me dava essa liberdade para me movimentar, mas infelizmente no começo as coisas não encaixaram. O Josué me deu continuidade
em termos de posicionamento dentro de campo, me deu essa liberdade para movimentar. Graças a Deus as coisas começaram a sair e consegui ajudar a equipe do River a chegar nessa decisão. Para ele, a equipe está com um bom ritmo, mas falta jogar melhor que no último jogo. Tenho certeza que nós não vamos jogar em cima desse resultado, vamos procurar jogar como a gente vem jogando esse segundo turno todo, que é um time ofensivo, um time que marca muito e que ataca muito. E se a equipe se comportar bem e jogar mais do que jogou nesse último jogo, tem grande chance de poder sair com a vitória. Aqui é Sabino Rocha para o Universitário Esportiva. Então o Esquerdinha que realmente teve essa mudança também, tá? Com o Josué Teixeira. Ele mesmo falou, ficou mais solto, com oportunidade de maior criação e é o jogador que mais faz transição dentro do jogo do River. Ele tá em todos os lados, em todos os cantos do campo. É incrível como o Esquerdinha se movimenta dentro de campo e ajuda o Marabá também nessa movimentação, assim como o Marciano, que a gente já comenta de novo, não é mais aquele atacante de área aí que, claro, recebe a bola, vai pra dentro também, mas não fica só esperando pra fazer gol, tá? Ajudando o Esquerdinha e o Marabá nessa movimentação pra fazer essa criação. Esquerdinha destaque, desde que chegou, a gente vem falando, bom jogador, mostrou um bom desempenho já nos treinos e dentro de campo. Com o Evaí, na verdade, não tinha acertado o esquema certo que o Esquerdinha pudesse destacar também. Josué chegou, fez essa mudança no esquema que muita gente não estava esperando e o Esquerdinha agora tem sido um nome forte dentro dessa equipe do Galo. E a gente fala também de uma curiosidade. No momento do pênalti, nós que havíamos ressaltado que o Marciano tinha sofrido o pênalti, mas tinha deixado justamente para o Esquerdinha bater, foi por conta do aproveitamento durante a semana. O Marciano disse que teve um pouco lá de inteligência para poder perceber a situação em que a equipe do River estava. Ele que não tinha tido um bom aproveitamento durante a semana nas batidas de pênalti, viu que o aproveitamento do Esquerdinha era bem melhor, achou melhor que o companheiro acabasse batendo o pênalti, perdeu aí a chance de disparar mais um pouco na frente. Isso porque, apesar de ter 11 gols e o segundo colocado ter 9, ele ainda corre aí um sério risco, né, do Rego Monteiro. A última partida ainda está em aberto, está indefinido e os dois times vão realmente para um duelo muito franco. Daqui a pouco a gente vai falar até desse duelo e como é que vai ficar essa situação, mas vamos falar de uma curiosidade da última partida, né? Nessa primeira partida da final do campeonato, o Piauí entra em campo com a lendária camisa da Mandinga, que foi criada pelo seu Reinaldo Ferreira no título de 67, quando o Piauí derrotou o River por 2-0. E o presidente Jacob Júnior explicou a utilização do uniforme na partida do último domingo contra o River. Matéria de Ananda Mate. A equipe do Piauí Esporte Clube passou todo o campeonato piauiense vestindo o uniforme azul e vermelho, característicos do seu time. Por outras vezes, utilizou o segundo uniforme com as cores branco e cinza, estreado na semifinal do primeiro turno e repetido na final contra o Parnaíba. No segundo turno, a camisa também foi utilizada em algumas partidas pela equipe. Mas, diferente de toda a competição, no primeiro jogo da final do Piauiense, o clube decidiu inovar resgatando uma camisa marcante na história do Enxuga Rato. As cores rubro-branis foram deixadas de lado e o que se viu em campo foi o forte azul da camisa Mandinga, criada pelo ex-presidente do time e falecido Reinaldo Ferreira. A camisa surgiu no campeonato de 1967, no último jogo decisivo valendo o troféu de campeão. Coincidentemente, os times eram os mesmos dessa final, Piauí e River. Eles disputaram o campeonato em 3 partidas. Os 2 primeiros jogos terminaram empatados, com um placar de 2-2 e 1-1. No terceiro e último jogo, a equipe do Piauizão Vibrante entrou em campo com a camisa tingida de azul. Por conta da conquista do tricampeonato, o time passou a usar o uniforme em partidas decisivas, como em 1969, em que foi tetra. Já no ano seguinte, a Mandinga foi aposentada quando o time perdeu para o Flamengo. Depois de 29 anos sem títulos do estadual, o atual presidente Jacob Júnior, junto com a comissão técnica e os jogadores, resolveu voltar com a camisa como homenagem a Reinaldo Ferreira. A camisa retrô estava o mais próximo possível da
utilizada no final da década de 60. Os detalhes da gola, o tingimento e a frase camisa da mandinga não foram meros detalhes, foram estudados às pressas pelo presidente do clube. Foi assim, não foi uma questão de superstição, não. Foi uma questão mesmo de uma homenagem. Todo mundo falava dessa camisa e eu fui atrás, pesquisando através do Buim, que é o historiador e sabe muito disso aí, mostrando a camisa, porque nós não tínhamos uma camisa daquele tempo. Então nós tínhamos que pesquisar, através dele ele nos informou e a gente fazer uma homenagem ao nosso eterno presidente Reinaldo Ferreira, trazendo novamente essa camisa. Não achando que camisa é esse jogo, mas pelo menos uma homenagem nós fizemos. Então a gente queria fazer essa homenagem a seu Reinaldo e também trazer novamente uma camisa que era retrô daquele tempo e é uma camisa que praticamente você pode prestar ter as mesmas cores, as golas e tudo, só foi como se fosse uma tintura por cima formando um azul. Segundo Jacob, ainda é dúvida se no próximo jogo a equipe voltará com o uniforme azul. Eu não sei, pode ser, isso é tudo no momento, né? No momento que a gente achava que era bom usar, que a gente queria, era o primeiro jogo da final, né? E a gente resolveu fazer isso aí. Tivemos até que organizar tudo isso agora nessa semana para esse jogo. Mas agora vamos saber se no próximo jogo é de interesse também, tanto da comissão técnica, dos patrocinadores e próprios atletas, que a gente conversa com todo mundo. Se a gente usa ela novamente, eu volto pro nosso uniforme mesmo. Ananda Mate para a Universitária Esportiva. Então, mais matéria especial ainda dessa final do Campeonato Piauiense. Bora passar, porque tem mais matéria também sobre essa final. Tem, a gente vai falar agora, né, do Rio Monteiro, a respeito de uma dupla que vai ficar Ficou marcada já e infelizmente vai ficar de fora, né? A dupla Rafiano. Não sabe do que a gente tá falando? Confere agora no material da Ananda Mate e Manoel Madeira. Uma dupla promissora foi criada no início do Campeonato Piauiense. Rafael Freitas e Fabiano resolveram criar uma unidade de jogar futebol, o Rafano. A brincadeira surgiu no treinamento com um bom entrosamento dos dois jogadores que quase chegam a ser um só. É praticamente uma parte de mim dentro de campo que a gente já estava muito entrosado nós dois. Até nós brincávamos nos treinos que nós era o Rafano. Mas aí na volta dele fiquei feliz, não deu para mim fazer o gol, mas ele fez, é a mesma coisa de mim, o Piauí ganhando nisso. A eficiência dos dois jogadores foi bem aproveitada no primeiro turno, quando foram responsáveis por 10 dos 13 gols marcados no primeiro turno do Campeonato Estadual, que o Piauí foi campeão, mas a dupla acabou não tendo um bom rendimento no segundo turno. Das 7 rodadas, 4 delas eles não atuaram juntos. No jogo da final, quando eles finalmente se reencontraram, Rafael Freitas marcou o primeiro gol do Enxuga-Rato, mas foi expulso no segundo tempo. Sem concordar com os motivos do árbitro da partida para expulsar o jogador, Fabiano agora chama a responsabilidade do último jogo toda para si, para também quebrar um tabu pessoal. Marcar o primeiro gol no estádio Albertão. Agora ele foi expulso ali, eu acho, injustamente. A atitude dele não é de fazer isso, a personalidade dele. Mas aí agora é trabalhar mais forte, que agora a responsabilidade de mim, ele fica só em mim. Falei lá embaixo, repito que sou abençoado por Deus e a estrela brilha toda vez em final. Não deu certo nessa vez, quem sabe com a responsabilidade maior, domingo faço o gol do título. A segunda partida da final do Campeonato Piauiense será domingo, dia 25, no estádio Albertão, às 17 horas. A exemplo da primeira partida, serão cobrados os ingressos a preços simbólicos, ainda não divulgados pela Federação de Futebol do Piauí. Reportagem de Emanuel Madeira e Ananda Mate para a Universitária Esportiva. Daí então, material sobre a dupla Rafiano aí, que não vai contar com Rafael para esse jogo, mas Fabiano promete tentar dar um jeito. Isso aí. Agora a gente fala de um assunto importantíssimo para essa final, que foi o julgamento de ontem do TJD sobre 5 jogadores aí, um do River e os 4 do Piauí. Todo mundo tá livre para jogar no domingo e a gente conseguiu conversar com o técnico Paulo Morônio. O que ele achou disso e como é que fica essa equipe do Piauí agora? Nós ainda estamos vendo o que se passou no jogo passado. O importante é ter esses jogadores disponíveis, né? No jogo passado a gente começou apenas com o Eduardo, depois acrescentou o Binha, mas são jogadores dentro de um contexto de plantel. Um jogo importante como uma decisão é fundamental que é ocorrido o bom senso, né, dos clubes, porque tanto o Rio como o Piauí perderia. Então acho que foi de bom grado e agora é encontrar a melhor solução. Tivemos algum rendimento não à altura
do que o Piauí produziu no primeiro turno, na final, e a gente tem que encontrar jogadores hoje que estão melhores. A gente procurou nas 3 semanas trabalhar bastante todo, mas mesmo assim ainda a gente não está naquele nível necessário para ser campeão. Então essa semana a gente está intensificando para encontrar melhor equipe. Sim, não é querer mudar. Uma mudança vai existir, a questão do Rafael, né? Agora nós tínhamos 2 jogos. Hoje a gente não podia deixar o River ampliar também a vantagem. A gente percebeu no domingo que o River realmente está bem adiantado em relação ao Piauí com relação ao ritmo do jogo. O River está mais rápido, está trabalhando melhor a bola, está mais objetivo, e nós ainda estamos um pouco lentos. Estamos sem aquele ritmo necessário que as 3 semanas acabou causando uma dificuldade. E nós no segundo turno também vimos um pouco lentos. Então é o momento de a gente aumentar isso aí e provavelmente a gente faça alguma mudança. Aí então, Moroni, claro, feliz. E falando das modificações, não temos mais tempo até amanhã. A Universitária Esportiva volta às 11 horas. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Prévia da inflação oficial desacelera em maio. Greve de rodoviários em São Paulo entra em seu 2º dia e complica trânsito. Policiais civis decidem cruzar os braços por 24 horas em 14 estados e no Distrito Federal. Carreata em Brasília marca a Semana contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Polícia Federal faz operação contra a pornografia infantil em vários pontos do país. Hosni Mubarak é condenado a 3 anos de prisão por corrupção. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. A greve dos motoristas e cobradores entrou em seu 2º dia em São Paulo. Eles discordam de propostas salariais